Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou estar mostrando como a gente poder configurar, como ajustar a nova versão do robô V12 1.17 nas questões de parciais. Vai ser bem bacana esse vídeo, porque é a dúvida de muitas pessoas, até mesmo para incluir na mesa proprietária. A gente já deu vários insights em questão de paridade, que a gente pode ir para outras paridades devido a regras de diversas mesas, né? Não só da Next, mas diversas mesas adaptou a regra que você não pode operar antes da notícia, no momento da notícia, né? Você tem que fechar todas as operações. Outros também colocaram que você não pode ficar final de semana com operações abertas. Ou seja, a gente tem dois cenários para avaliar: ou ficar reclamando, ou ir lá e pensar em algo que possa realmente, que a gente pode conseguir aplicar na ferramenta para que a gente consiga evitar essas futuras perdas, beleza? Então a gente está aqui para simplesmente tentar trazer conhecimento, tentar trazer melhorias para que a gente consiga ir destrinchando essas regras, ou se você for usar em conta pessoal também, enfim. Estamos aqui abertos para poder sempre te ajudar, mas a nossa parte a gente sempre vai fazer e você precisa se esforçar, se dedicar na sua parte também, beleza? Então a gente vai estar aprendendo exatamente como utilizar a questão da parcial e fechar, caso você queira utilizar essa parcial. Vou te mostrar aqui na prática, então presta atenção no vídeo. Não adianta você falar que não entendeu se você não viu o conteúdo todo. Não pula o vídeo. Se você pular o vídeo, você deixa passar algum detalhe, e esse detalhe vai fazer uma grande diferença no final do seu entendimento. Se você não puder ver o vídeo agora, vê numa outra ocasião que você esteja mais tranquilo, mais disponível, beleza? Então vamos lá para a prática aqui, vamos entender como a gente pode aplicar isso no MetaTrader. Estamos aqui no MetaTrader e presta atenção agora nessa aula. Ok? A versão 1.17. Isso é lógico que se você depois tiver na versão 1.18, 1.19, 2.0, a questão dessa estratégia vai se aplicar da mesma forma, acredito eu. É lógico que se a gente atualizar e criar outros parâmetros, a gente vai também criar novos conteúdos. Então, não se prenda às vezes, porque a sua versão é uma versão depois 1.19, que se você viu talvez na 1.17, que às vezes a pessoa vê um vídeo que já tem um bom tempo e aí às vezes se prende a isso. Então é importante você ter essa mentalidade, porque a gente sempre vai atualizando, então, ou seja, a gente está sempre avançando. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma avaliação aqui para ver se aquilo que eu estou aplicando funciona, é o primeiro ponto. A minha conta que eu vou estar avaliando aqui, eu faço na minha máquina, não vou fazer na VPS. E você pode logar com a sua conta aqui na sua máquina, né? Lógico que essa conta que você vai fazer essa avaliação tem que estar informada lá na Algo System, já expliquei isso. Eu coloco um robô para o gráfico aqui, certo? Deixa eu fechar isso aqui. Coloco um robô para o gráfico no par que eu quero fazer essa avaliação e depois carrego o meu histórico. Então, nesse cenário aqui, eu jogaria o robô no GBP, se caso eu queira no GBP. Eu quero no Shao. Então, eu vou botar o robô, já fiz diversos vídeos explicando, mas faço novamente, ó. Então, eu vou botar aqui esse e-mail, robô V12, né? @gmail.com, acho que é esse aqui. Então, dou OK. É lógico que nesse momento o mercado se encontra fechado. Mas você pode fazer com ele fechado ou com ele aberto e fazer esse processo aqui. Se você tiver numa conta real, o que você vai fazer? Você vai fazer esse procedimento que eu vou estar mostrando aqui e em seguida você depois remove o robô do gráfico, porque o intuito não é deixar com que ele opere, sim com que você puxe o histórico, caso você não fez ainda, para depois sim utilizar. Então, nesse caso aqui, como não apareceu o robô, eu clico aqui no M5, espera um pouquinho. Às vezes demora, tá vendo? E aí ele apareceu aqui para mim. Agora o que eu faço? Clico aqui rapidamente nessa engrenagemzinha e vou aqui em download, né? Fazer o download e vou simplesmente, aparece essa mensagem, você dá sim. Coloca aqui sim. E aí ele vai estar fazendo esse download aqui. Aguarda um pouquinho, vai surgir a mensagenzinha também aqui pra gente de que ele baixou o histórico. Então tá aqui a mensagenzinha que estou na segunda tela. Então basicamente está aqui a mensagenzinha de download. Aparece uma mensagenzinha aqui, não sei porque não está aparecendo aqui na tela. Mas enfim, deu OK. Você, depois que baixou, download feito com sucesso,
Pronto, agora a gente pode ir para a parte que a gente mais quer, como ajustar isso. Isso eu estou mostrando só para você ver se você está fazendo de forma correta e aí depois sim você aplica na conta real, tá? Então basicamente aqui, ó, eu vou novamente puxar aqui, vou colocar aqui em parâmetros de entrada, aqui eu tenho que formar o e-mail, que eu já, né, que eu quero, aqui eu tenho que definir o ativo que eu quero, que é o SHA, que a gente acabou de baixar o histórico. Aqui eu botei em M1, que o robô só funciona em M1, mas lá no sentimento do mercado a gente já explicou sobre questão de time frame. Aqui eu boto a data, então ou seja, vou botar um período aqui basicamente do dia do mês 7, tá? Do 1 até o mês 7, até o presente momento. Vamos botar aqui até o dia 12, que foi ontem que o mercado fechou, certo? Então, basicamente aqui do dia 1 até o dia 12, só para a gente poder ver a questão de como que a gente pode aplicar. Vamos basear que você esteja numa conta de mesa proprietária que seja, botar 50 mil, ok? Fiz 50 mil, a alavancagem a gente bota 1 para 100, que geralmente é que as corretoras têm aí, as mesas. Isso também não vai mudar muito, que a gente não vai abrir muita ordem. Bem, então vamos prestar atenção nesse detalhe aqui. A gente quando começa, a gente sabe aqui que a gente forma um e-mail, aqui a gente vai deixar manter posições abertas na mudança do sinal. Aqui compra forte, mais venda normal e forte, que é para a gente utilizar o sentimento do mercado. Aqui a gente vai utilizar os 4 time frame. Por que os 4 time frame? Porque os 4 time frame, eu acredito, não é uma regra, que a gente vai conseguir ter uma análise muito mais apurada, baseado em dados em tempo real, que é o sentimento do mercado, que o robô funciona. Muito bacana isso aqui. Se você usar em times menores, é ruim, Wellington, usar em times menores? Não é questão que é ruim. A questão é que em time menor, você consegue abrir e fechar o trade, né? Fazer mais trade durante o dia, porém, com essa política da mesa, pode ser que você acabe ficando com muitas operações e quando chega aquele evento de notícia pode acarretar de você ter que fechar todo aquele trade que você está, às vezes, flutuante, exposto no negativo. Por isso até que a gente deu aqueles insights, questão de usar em pares, né, que tem muito menos liquidez, que a gente deu a dica lá de NZD, pular fora de todos os pares que tem USD, GBP, que tem IN, ou seja, pegar só pares que não tem essas moedas, né? Ou seja, elimina essas moedas que tem muita liquidez e coloca moedas que tem menos liquidez, que você vai ver que vai ter muito mais chance de você ter resultados sempre no positivo. Não quer dizer que não vai existir notícia, mas vai ser bem menos notícia, tá? Então aqui a gente deixa os 4 time frame. Lembrando também que a gente tem que ver a questão da encerrar posições de sexta-feira, né? Então, ou seja, as mesas, a maioria das mesas estão com essas regras, não são todas. Por isso que é importante você ver a política da mesa também. Eu não sei onde eu vejo, não sei o que eu faço. Cara, começa a ter, né, mais conhecimento sobre o conteúdo, sobre o mercado que você está entrando. Não adianta você ficar no raso, você tem que mergulhar, você tem que ir mais a fundo. A maioria das mesas tem canal no Discord, tem grupo de Telegram, né, canal de Telegram, para que você entre lá e fique mais por dentro do que está acontecendo. Porque a maioria das mesas elas não estão notificando sobre novas regras que mudou e tudo mais. Então é por isso que é importante a gente se atentar a esse detalhe. E aqui a gente, para Next, né, não quer dizer também que a gente só pode usar Next, tem diversas outras mesas, você pode procurar outras mesas também. Já tem vídeo meu no YouTube aqui explicando como você avaliar uma mesa, como você pode também seguir para outra mesa, sem precisar do que eu acho ou o que outra pessoa acha. Beleza, aqui a gente vai pular, não vou usar o Edge nesse momento, tá? Vou deixar aqui a notícia, como a gente não pode ter operações abertas em momentos de notícia de alto impacto, então eu deixo aqui, encerrar todas as posições durante a notícia. A gente já está até trabalhando na versão nova 1.18, logo para liberar. Lógico que a gente libera sempre para o pessoal do risco milionário da mentoria. Para a gente ver exatamente isso, trabalhar em questão de evitar fechar com as operações no negativo e evitar também de ficar abrindo novos trades,
quando o robô detectar que vai ter notícia naquele dia, a gente prefere ficar fora. Então vai ser mais um parâmetro muito fundamental na ferramenta para a gente poder ter bons resultados. Aqui você já sabe quando colocar, né? Aqui a gente coloca alto impacto. Se o dia a mesa botar aqui que é alto e médio impacto, você vai ter que definir aqui, mas no momento deixa 30 ou bota, dependendo da política da sua mesa aí, você coloca o tempo. E aqui que entra a questão, que é o principal, que todo mundo quer, sobre as parciais, né? No caso, não tem nada a ver ao lote, né? Mas para a gente combinar o lote com a nova configuração, a nova versão com as parciais. Lembrando que esse vídeo que eu estou te mostrando aqui é da versão 1.17. Pode ser que você veja depois esse vídeo que já esteja na versão 1.18, 2.0, 3.0, não sei, que a gente está sempre atualizando com frequência. Não se prenda a isso. Se prenda ao quê? Ao que eu estou te ensinando, o que eu estou te passando no parâmetro. Então, ou seja, veja o parâmetro e de repente você está vendo, pô, mas a versão que ele está explicando é 1.17 e eu estou na versão 1.18, é lógico, mas acredito que vai ter o parâmetro, tá? Então, olha só, aqui eu defino um lote manual. Quando eu defino um lote manual, o que acontece aqui? Eu tenho as políticas das mesas, tá? Se você for usar na conta pessoal, esquece essa questão de regra de consistência que é de mesas. Lógico que você na conta pessoal também você precisa ter gerenciamento. Não é você abrir de qualquer lote com a conta pequena e depois achar que não está funcionando, não está dando certo. Você precisa entender primeiro o seu gerenciamento, sobre gerenciamento, você precisa entender a mesa que você está também, a questão de regras. Então, vou explicar básico aqui novamente, já expliquei em outros vídeos. Se você tem ali, começou com lote, presta atenção nisso. Só vai conseguir entender se você prestar atenção. Não adianta você falar que não entendeu nada, não adianta você falar que tá difícil para você. Se você não presta atenção, você pula. Deixa para ver outra hora então o vídeo, se não está podendo agora. Mas desde que você veja, prestando atenção no conteúdo. A minha parte eu faço, a sua parte você tem que fazer aí também, que é consumir o conteúdo de forma correta, com foco, atenção. Isso muda totalmente os resultados das pessoas. Vamos lá, então aqui, ó, vamos dar um exemplo que se você tem aí o lote, você começou com um lote de 0.01, certo? Um exemplo, né? Então você pode ir até 0.02, ok? Isso é a regra de consistência, né? Regra de consistência de lote ali da Next Step, e tem outros também que já colocaram, adaptaram isso. Aí você precisa ver em cada mesa. Se eu comecei com, né, independente da sua banca, isso aí é quanto você startou. Então, ou seja, se eu comecei com 0,1, eu posso ir até 0,02. Se eu comecei com um lote de, vou botar aqui 0,10, tá? 0,10, então você pode ir até 0,20, beleza? Isso aqui é política da mesa, não tem nada a ver com a gente, que está definindo isso, tá? Eu estou exemplificando a forma que eu estou passando para vocês, a forma mais simples para vocês terem um entendimento sobre como usar a ferramenta e como colocar para que lá na frente, quando você for pedir seu saque, bata tudo certinho, para você evitar ter problemas futuros de que não pôde por causa disso, daquilo, porque você saiu da política. Então, entenda aqui o conteúdo. Depois você vai entender exatamente o porquê da parcial, o que tem a ver com lote, com parcial. Tá me confundindo? Não. Eu estou explicando a parte da mesa, a regra, para que você entenda como que funciona. E aí a gente vai adaptar isso no robô. Então, primeiro tem que entender a regra da mesa, para depois aplicar no robô. Aí depois a gente vai explicar a configuração do robô. Essa aqui, então vamos supor que agora você começou com um lote de 0,50, tá? Então, você pode ir até o lote cheio, certo? Beleza? Sempre vai ser o dobro. Então, como aqui a gente sabe que o nosso 0,01, o máximo é 0,02, e assim vale para todos os outros lotes que a gente está vendo aqui, ok? Não tem mistério.
Agora, o que a gente precisa entender? Se você começa com lote de 0,50, você pode ir até 1.0. Se você começa com o lote de 1.0, você pode ir até 2.0. Mas, na nossa configuração, a gente vai fazer o contrário para utilizar as parciais, que a galera quer entender. Então, para usar as parciais, eu preciso começar do máximo, né? O primeiro ponto, para você não confundir. Eu preciso definir na minha conta o quanto que eu comecei. Então, quanto que eu comecei? Eu comecei, nem que você abra um trade manualmentezinho, ó. Então, se você nunca abriu um trade, então eu comecei com 0.01. Beleza, você começou com 0.01. Então, o máximo que você pode ir aqui, o máximo é até 0.02. E ponto. Se você começou com 0.1, então o máximo que eu posso é até 0.02. Se você começou com 0.02, o máximo é até 0.04, porque é o dobro. Agora, o mínimo, tá? O mínimo do Forex é 0,01. Então, você começou com 0,01 e depois pulou para 0,02, o mínimo é 0,01. Não tem menos que isso e também dentro das regras. Agora, se você começou com 0,50, você pode ir até 1,0. E o mínimo que você pode ir é 0,50. Você não pode abrir aqui, nesse cenário, você não pode abrir com lote de 0,45, tá? Por que isso? Não é que não pode, é que da forma que eu acredito que é esse método, essa regra que eu coloquei aqui para a gente ficar mais fácil de entendimento, lá na frente você não vai ter problemas com saque, que eles vão querer diminuir, porque talvez você infringiu as regras de lote de consistência. Entende a pegada? Então, basicamente isso. Então, ou seja, eu não posso ser menos que isso, tá? Ter menos que isso aqui. Eu não posso ter menos que esse valor e nem mais que esse valor aqui, tá? Então, ou seja, aqui não pode ter menos e aqui não pode ser mais que você definiu aqui, beleza? E o que a gente vai fazer? Depois que você foi lá e colocou, simplesmente, eu colocar o meu lote aqui, tá? Que eu defini no começo, eu sei que eu tenho a outra ponta lá ao final. Então, vamos supor que eu defini aqui, eu comecei com uma operação de 0.10. Eu comecei com 0.10, então eu sei que eu posso ir até 0.20. Robô abriu 1.010? Beleza, eu posso rapidamente fechar, mesmo que você feche às vezes um pouquinho no prejuízo. Não tem problema, mas o intuito é entender o conceito. Agora, eu já informei a mesa que eu já startei com lote de consistência com 0,10. Então, ela sabe que o máximo eu posso com 0,20. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente agora ir para aquele parâmetro de parciais, que eu já entendi como que funciona as regras de lote da mesa. Então, eu vou começar aqui agora. Se você já abriu com 0,10, eu vou começar aqui agora com 0,20. Isso vale para outros exemplos. Se você começou com 0,01, você sabe que vai com 0,02, então você coloca aqui 0,02. Então, vamos colocar aqui até 0,02, que é o mínimo que a gente faz. Então, vamos supor que você começou com 0,01, você pode ir até 0,2. E aí, abriu já a ordem, tá? Então, se abriu já a ordem com 0,01, você tem até 0,02. Então, eu coloco aqui 0,02. E eu venho aqui para as parciais. Quando eu venho aqui, lembrando também que aqui no dinâmico, é interessante a gente deixar em 50 ou 25. 50 ou 25. Por quê? Eu não quero que ele fique abrindo muitas ordens, tá? Lembra que a gente está em questão dessas regras de notícias loucas aí? Então, quanto maior isso aqui, menos ordem ele vai abrir. Ou seja, ele vai ter uma distância maior, né? Uma lacuna muito maior. Então, eu vou deixar aqui, pode deixar 25 ou 50, vamos deixar aqui 50. E aqui eu passo para parcial. Quando eu coloco aqui, ó, em parcial, take em pip de parciais, esse aqui não vai funcionar, esse aqui não vai funcionar, esse aqui não vai funcionar. O que vai funcionar agora é esse aqui até esse aqui, tá? Então, ou seja, daqui até aqui. E eu vou te explicar exatamente como que funciona isso aqui. Até, inclusive, foi um aluno que falou que não entendeu muito bem. Eu vou aproveitar para explicar novamente. Então, vamos lá, ó. Como que funciona aqui a parcial? Vamos dar um exemplo que você abriu aqui, ó, o robô no caso, né?
abriu aqui uma compra, tá? Nesse cenário aqui, uma compra de 0,02, que foi o que a gente definiu lá. Beleza? Aqui ele abriu essa compra nesse ponto aqui e o mercado precisa, lógico, subir. Só que na parcial eu tenho que informar quantos pontos o mercado vai andar para que eu fatie 50% daquele lote, 25%, 30% daquele lote. 25% daquele lote. Mas lembra que eu expliquei das regras exatamente por esse motivo? Para a gente entender como que são as regras. Quando a gente entende as regras, a gente consegue aplicar de forma, a gente consegue pensar como a gente aplicar na ferramenta. Por isso que é uma ferramenta muito poderosa. A gente só precisa saber como utilizá-la. Então, ou seja, se eu comecei, vamos agora para o entendimento, é importante você prestar atenção agora. Se eu, vamos botar aqui, ó, se você, tá, pode começar com o lote, um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui melhor, ó. Eu comecei com o lote de 0. Vou botar aqui 10. Ok? Então, o que você pode? Ó? Então, eu posso ir até 0,20. Eu posso ir até isso. E aí, o que eu vou fazer? Na parcial, ela simplesmente fatia parte desse lote. Então, ou seja, se eu abro um trade aqui e o mercado anda X ponto, eu vou informar para o robô quanto que eu quero fatiar desse lote. Só que lembra que eu não posso, se eu comecei com 0,10 eu posso até 0,20, eu não posso pegar esse 0,20 e deixar com que ele fique menos que 0,10. Eu não posso fatiar o meu lote e esse lote que eu fatiei ir talvez para 0,5. Por que eu não posso? Porque eu já comecei com 0,10, então o meu mínimo é 0,10. O máximo que eu posso é até 0,20. O máximo que eu posso é até 0,20 e o mínimo que eu posso é 0,10. E se você fatiar, por exemplo, eu comecei com um lote de 0,20, se você fatiar 75%, esse lote aqui ele vai ficar inferior a esse aqui. Então, o que eu preciso fazer? Colocar 50% na minha parcial. Quando o mercado andar X pontuação, eu vou fatiar 50%, porque eu fatiando 50% desse lote de 0,20, ele vai se transformar em 0,10 aqui, que a gente está vendo aqui, tá? Ele vai se transformar em 0,10, porque eu estou fatiando a metade. Então, a metade de 20 é 10. Se fosse para 0,2, né, 0,02, se fosse a metade, seria 0,1. Tá? É lógico que se você tiver com um lote de 0,01, você vai fatiar o quê? Não tem o que fatiar, porque o lote mínimo do mercado é 0,1. Então aí que entra a regra, eu vou usar duas parciais, que é a de 50% e a de 100%. Por quê? Eu vou fatiar primeiro esse meu lote aqui, de 0,20, que ele vai se transformar em 0,10. Estou dando exemplo aqui nesse lote, mas aí você pega como exemplo a sua conta. E aí, esse lote de 0,10 eu vou fechar aqui 100%. Então, basicamente, é isso que a gente vai estar fazendo aqui, ó. Aqui é 100%, tá? De fechamento. E aqui, ó, é 50%, tá? Então, aqui a gente vai colocar 50% de fechamento. Beleza? E aí, você vai entender exatamente como aplicar isso no robô e como você pode utilizar até em contas pessoais também, usando outros parâmetros que eu vou estar mostrando aqui. Você conseguiu entender exatamente a questão do que eu expliquei do lote da mesa proprietária, como que você faz para ir fatiando, como que a gente aplica nesse robô? Basicamente aqui, ó, nesse cenário que eu dei, se eu comprei aqui com 0,02, o que acontece? Eu vou informar, se o robô, né, se o mercado, tá? O mercado andar 100 pontos, eu vou fatiar 50%, tá? 50% do meu lote. Tá? Exatamente isso. Se o mercado andar 100 pontos. E onde eu defino isso?
nas configurações das parciais que eu vou estar mostrando aqui vocês, tá? E aí, depois eu posso falar para o robô, agora, robô, se o mercado andar mais 200 pontos, você fecha, fatia os 100%. Fatia não, você pega os 100%. Ou seja, basicamente ele vai fatiar 100% do lote, então vai fechar todo o trade, tá? A gente poderia adicionar novas parciais? Poderia. Só que lembra que a gente não pode ter um valor menor do que a gente startou. Então, ou seja, a gente quando startou com um lote, a gente tem um máximo, um teto e tem um mínimo. Então, você não tem que ficar dentro desse range, não pode ultrapassar nem para cima nem para baixo, tá? Basicamente isso. Então, vamos agora para o entendimento aqui dentro do robô e a gente vai entender, ó. Aqui, ó, na parcial agora, tá? Na parcial, lembra? Então, eu defini que parcial, eu coloquei aqui, eu coloco em pips, então, ou seja, cada um pip é 10 pontos. 10 pips, 100 pontos, e assim por diante. Então, eu vou falar para o robô, quando o mercado andar 100 pontos, ele vai fatiar 50% desse meu lote. E qual o lote? O lote que eu vou definir aqui. Então, se eu definir aqui 0,02, 50%, né, que eu vou dividir, praticamente, estou falando divide esse lote em 2. Então, ou seja, 50%. Então, ou seja, se eu comecei com 0,02, ele vai fatiar e vou ficar com um lote de 0,01. Ele vai fechar parte desse trade, você vai ver aqui na prática, preste atenção, fica até o final para você entender. Ele vai fechar parte, 50% desse lote, que vai ficar com um lote de 0,01, certo? Se fosse 0,20, ele ia fatiar, lembra, se eu comecei com 0,10, eu coloco o máximo que eu posso. Então, eu vou começar com 0,20 e aí depois ele vai fatiar esse meu lote e eu vou ficar com um lote de 0,10. E aí depois eu boto para fechar os 100% desses 10. Porque lembra que eu não posso ter menos e também nem posso ter mais. Então, a gente simplesmente criou a regra, acabou de criar a regra aqui no Expert. Vamos deixar aqui com lote aqui de 0,2, que é o mínimo que a gente está ali praticamente, que a gente consegue, né? Que a gente começou com 0,1. Então, a gente pode ter 0,2, então botei o lote aqui de 0,2. É lógico que depois que você abriu a primeiro trade para identificar a regra. Então, aqui, ó, eu vou fazer o quê? Coloquei parcial, vou botar, quando o mercado dá 100 pontos, fatia para mim 50%. Aí, no segundo passo, eu posso definir de novo. Depois que o mercado andou esses 100 pontos, eu vou fatiar 50%. E depois, quantos pontos mais que eu quero que ele ande e fatie mais 100%? Lembra que eu não posso fatiar mais do meu lote, porque eu tenho o meu limite também. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, vamos dar um exemplo, deixar aqui 30 pips, que seria 300 pontos. Ou seja, quando o mercado andar 300 pontos no total, fecha 100% daquele meu lote. E aqui os demais a gente pode deixar zerado e ignorar, tá? Que vai até aqui. Por quê? Porque eu não quero usar mais essas duas outras parciais. Eu só vou usar essas duas aqui, com 50% e 100% e ponto. Nessa regra dessa mesa. Se fosse para conta pessoal, você poderia ir adicionando mais parciais aqui, que seria bem interessante, tá? Então, vamos deixar assim. E a outra coisa também que a gente pode usar o trailing stop. O trailing stop a gente pode usar fazendo uma combinação mais para proteger se o caso o mercado vier contra. Então, vamos dar um exemplo aqui que você usou a parcial com 10 pontos, com 10 pips, 100 pontos. Quando o mercado chegar a 100 pontos, ele vai fatiar o primeiro lote. Então, ou seja, o meu lote de 0,02 vai para 0,01. Ok. E aí eu boto aqui, ó, o mercado andar um pouquinho mais, traz o meu trailing stop para o lucro e proteja aquela minha operação que vai ficar só dos 100%, que é para atingir o take, né? Vou ter que bater em 300. E aí ele vai ficar só com esse lote de 0,01 no final, com um take de 300, e aí eu tô com o meu trailing stop no lucro. Trailing stop é uma proteção que a gente vai ter, certo? Então, basicamente, aqui nesse cenário, a gente vai falar assim também, andou 120 pontos, proteja a minha operação, aciona meu trailing stop e mova ele 50 pontos, tá? 50 pontos. Para o trailing stop não ficar muito perto do preço, para deixar a operação fluir mais. Você poderia até botar um valor menor, poderia botar aqui 3, que seria 30 pontos. E aí você pode definir, para não ficar também muito próximo do preço. Então, vou deixar até aqui 3 para a gente ver como que sai. Então, ou seja, aciona depois
esse parâmetro aqui que é bem legal. Negócio de stop loss, configuração, eu não vou colocar porque a gente já sabe que tem vídeos aqui explicando sobre isso. O intuito desse vídeo não é esse. Então, eu vou dar aqui iniciar. Ok? Vamos ficar aqui, deixar rolar nosso trade. Então, vamos lá. Repara que aqui ó, não tem nenhuma operação. E quando ele abrir um trade, o que ele vai fazer? Ele precisa andar os 100 pontos para fatiar o meu lote. Ó, acabou de abrir. O que ele fez aqui? Ele abriu a operação com 0.02 que a gente definiu no robô aqui. Você viu perfeitamente, só não viu se você não assistiu o conteúdo. Ó, 0.02 que a gente definiu. Aí, repara que aqui está com o lote 0.2. Quando ele andar 100 pontos, o que ele vai fazer? Ele vai fechar parte desse trade. Então, ou seja, o mercado precisa andar 100 pontinhos aqui, ó. 100 pontos. Andou esse 100 pontos, ele vai fatiar, então 0.01 que ele vai fechar e vai ficar com outro 0.01, que é 50%. Então, 0.01 com 100 pontos vai dar basicamente $1 para a gente. E os outros, praticamente, o valor vai estar na operação. Então, foi lá. Está próximo aqui de andar os 100 pontos. É lógico que com 0.02 vai dar $2, mas ele vai fatiar a metade, lembra? Ó, repara aqui, ó, que vai ir para 0.01 que ele está fatiando. Deixa o mercado andar. Ó, bem próximo de chegar a 100 pontos. Olha lá. Fatiou, viu? Acabou de fatiar, então a gente ficou com o lote agora de 0.01. Aqui que você acabou de ver. Fechou com lote $1 para a gente de lucro. A gente está com o trade, continua com o trade aberto ainda. E agora, olha lá, foi só falar. Lembra que a gente botou aqui no trade stop para ele mover. Cadê o trade stop? Aqui, ó. A gente mover quando o mercado andar 120 pontos, mova o meu trade stop. E eu botei a cada 30 pontos para ele ir movendo aquele trade stop pro lucro, tá? Muito bacana. Então, ele vem aqui novamente. A gente vê exatamente que o mercado andou 120 pontos. Olha lá. 120 pontos, ele acionou meu trade stop. E a cada 30 pontos ele vai movendo o meu trade para o lucro. Tá vendo? Ó, vai ficar sempre 30 pontos de distância aqui, ó. Lá, do preço. E é importante você não botar muito próximo, porque pode ser que vai fechar rápido e não vai dar tempo de você dar esse take. Mas aí é a configuração de cada um. Então, ó, o mercado vem contra. O que ele vai fazer? Ele vai fechar esse trade aqui pra gente aqui, porque eu tô com a proteção aqui atrás, viu? Então, ou seja... E outra coisa também, ó, que ele operando com uns 4 time frame, você vai perceber que ele vai abrir menos ordem, ele vai fazer análise muito mais apurada, tá? Então, ó, o mercado vai contra, às vezes. Ó, fechou novamente. Ó, agora ele está vendido. Então, ele está com lote de 0.02. Vê aqui. O mercado está indo contra. Ele precisa andar novamente também 100 pontos. Fatia o lote. Muito massa, cara, essa estratégia. Ó, aí abriu outro trade, porque a gente está com o sentimento do mercado. Não, vamos deixar. Ó. O que ele vai fazer aqui? Ó? Vai fatiar esse lote. Chegar a 100 pontos. Fatiou, fechou. Ah, olha, mas lá em cima tá aberto. Sim, tá aberto, mas vamos aguardar para ver. Olha lá, foi lá em cima agora. Vamos esperar. Tá o mercado retornando. Essa é a diferença de você trabalhar com os 4 time frame. Você viu que o mercado ele teve essa queda, ele não abriu ordem, um monte de ordem. Por quê? Porque ele, com esses 4 time frame, ele pega, tá, todos os time que a gente tem ali do sentimento do mercado e começa a fazer análise. Então, ou seja, ele vai demorar mais para tomar a decisão. Porque o mercado ele sempre vai ficar, às vezes, naquela ida e sobe, desce, mas de fato ele não tomou uma tendência, ele não pegou uma tendência forte, entendeu? E é onde muitas pessoas caem ali. Então, vamos deixar, olha lá, fatiou, então, ou seja, continuou fatiando. E se o mercado vier contra, não tem problema também. E se o mercado andar os 120 pontos ali, a gente bota o trade stop.
fechou. A gente está com lucro. Repara nosso rebaixamento ridículo que a gente colocou aqui. Lógico que a gente está se tratando de um lote pequenininho, tá? Outra coisa que a gente pode vir aqui agora é fazer essa regra, é deixar desse mesmo jeito e vir aqui só alterar o lote. Então vamos supor que você tem um lote, você começou com 0.10 e aí você sabe que pode ir até 0.20. Então você coloca aqui 0.20, certo? Então ele vai fatiar 50% desse lote. Vamos deixar aqui para ver. A mesma coisa, vai botar o trailer stop, tudo. A diferença do lote maior é que você vai ganhar mais, porém você fica mais exposto. Tá vendo? Então, eu estou com o lote aqui de 0.20, fica 0.2 mesmo, 0.2 mesmo, mas é 0.20. E aí a gente vai deixando lá. Fatiou o lote, fomos agora para 0.10, ele fechou parte desse lucro que eu estava tendo e ainda assim a gente está com o lucro, trailer stop protegendo e o mercado ou da take ou vem no meu trailer stop, entendeu? Olha lá, fechou. Então a gente está com lucro. Se você quiser fazer com que ele coloque o trailer stop, tá? Coloca o trailer stop mais distante, simplesmente coloca aqui assim, ó. Você quer tipo 60%, 60 não faz sentido, né? Não tem como botar 60 pips aqui. Aí você quer, vamos botar que você coloque aqui 6, que seria a metade, né, desse valor que ele andou. Então vamos botar aqui só para a gente poder ver como que fica. Vamos lá. Abriu, o mercado está indo, ó, fatiou, em seguida o mercado anda 120 pontos, ó lá, tá vendo? Então, ou seja, ele colocou o trailer stop bem mais distante do preço, então, ou seja, ele colocou aqui o que a gente definiu que é 60 pontos, tá vendo? A distância, ele aciona com 120, o mercado anda 120 pontos, ele aciona, como está aqui, e aí eu coloco para ele ficar de distância do preço 60 pontos. Então, ou seja, cada pontuação que o mercado vai andando, ele vai atrás, conforme a gente vê aqui, né? Ou seja, aí ele tem a probabilidade maior de dar o take, né? Porque a gente não está com o trailer stop muito próximo. Então, galera, esse é o vídeo para você aplicar nas mesas, você conseguiu entender claramente como que funciona as parciais, como que funciona basicamente as regras de consistência da Nex, tá? Não se prenda também só a essa mesa, você pode pesquisar outras mesas que você pode operar com o nosso Expert, com a nossa ferramenta, porque a gente recomenda ela, recomenda outras também, mas você pode tomar suas decisões, conforme eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como você avaliar a mesa, ver se realmente vai te ajudar, se realmente a mesa está pagando certinho. Enfim, são N fatores, tá? Não quer dizer que porque a gente fala que aquela mesa é legal, você tem que ir para aquela. Não se prenda a isso, a gente não prende ninguém aqui num modelo. Você pode ir para diversas mesas que você quiser. Só que eu te expliquei aqui as regras sobre essa mesa e basicamente qualquer outra mesa que tiver modelos bem parecidos, é só você ler a política, você vai ver que é só você aplicar dessa forma que eu acabei de explicar aqui, beleza? Espero que você gostou desse vídeo, não deixe aí de curtir, comentar aqui embaixo aqui pra gente poder saber o que você achou, se você ficou com alguma outra dúvida em relação a tudo que sobre a nossa explicação, beleza? Forte abraço aí, fica com Deus.